Mensagem bíblica. Quero continuar falando com você sobre o tema o bem-estar da família, baseado no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, quando a palavra de Deus diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Quero continuar falando sobre o tema o bem-estar da família, qual nós já observamos que o bem-estar da família começa em nós, começa com você. Nós precisamos estar bem diante do Senhor para que nós possamos ser o referencial de bênção, ser o sustentáculo para nossas famílias no momento das adversidades. Vimos também que é importante que os nossos cônjuges também estejam bem, porque o bem-estar na família também passa pelo bem-estar do nosso cônjuge. E hoje eu quero destacar uma outra pessoa importante para o bem-estar da família, que é o filho. O bem-estar da família está nos filhos. A terceira pessoa que o profeta pergunta pelo bem-estar da família daquela mulher é sobre o filho daquela mulher, nos levando a entender que o bem-estar da sua família também está no seu filho. E era o único que não estava bem na família. Ele tinha falecido, e a sua morte traria um mal-estar para toda a família, pois a perda de um filho ou a doença de um filho, um mal que vem sobre o filho, ele aflige toda a família. Embora o marido ainda não tinha ciência do que tinha acontecido na sua família, mas aquela mulher, ela tinha a consciência do que tinha acontecido com o seu filho e sabia o quanto isso iria abalar a sua família, a estrutura emocional da sua família. E por isso ela busca ajuda diante de Deus através do profeta. Pois a doença de um filho, a perda repentina de um filho, ela traz sequelas, ela traz dores, ela traz sofrimento para a família. Pois quando o filho adoece, toda a família adoece. A morte de um filho abala com a estrutura de uma família. O envolvimento de um filho com as drogas aflige toda a família. E por isso que o bem-estar da família também passa pelo filho, né? A mãe não suporta ver o sofrimento ou a morte de um filho, nem o pai, nem uma mãe, né? Você se lembra daquela passagem ali em 1 Reis, capítulo 36, capítulo 3, versículo 26, quando a palavra de Deus diz que quando Salomão assumiu o reino ali de Israel, e o que ele pediu depois, após ter um encontro com Deus, ele pediu sabedoria, e Deus concedeu a sabedoria a ele. E no dia seguinte veio uma causa diante dele que nos seus tempos era difícil decidir e definir, até porque naquela época não havia exame de DNA. Duas mulheres que moravam juntas, ambas tiveram os filhos na mesma época, e aí um dos filhos delas morreu, e uma quis ficar com o filho da outra. E aí trouxeram a causa diante de Salomão. E diante da sabedoria que Deus deu para ele, ele deu um veredito: olha, matem a criança, né? Divide no meio e dá uma parte para uma e uma para outra, porque ambas estão reivindicando a maternidade da criança. E a palavra de Deus diz que a mulher, no versículo 26, a mulher cujo filho era vivo, ela falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Senhor, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: não será meu nem teu, divide. Aí a gente vê, né, como a mãe verdadeira, ela se preocupou com o bem-estar do seu filho. A Bíblia, ela nos dá a orientação de como cuidarmos do bem-estar dos nossos filhos, quanto ao cuidado da boa alimentação, né? O próprio Salomão fala como seus pais tinham preocupação em relação à boa alimentação. Lá em Provérbios 24:3, ele diz que um dos conselhos que o seu pai lhe deu na vida foi para que ele comesse o bom alimento da sua época. Ele diz em Provérbios 24:3: come mel, meu filho, porque é bom, e do favo do mel, que é doce o teu paladar. Aqui o escritor bíblico, ele mostra, né, a preocupação que os seus pais tinham para ele quanto à boa alimentação, o bem-estar dele em relação à alimentação. Aí eu pergunto,
E o bem-estar do seu filho quanto à alimentação. Seu filho tem se alimentado bem, tem comido comida saudável, né? Os alimentos saudáveis, ou nós não temos nos preocupado com a boa alimentação, o bem-estar do nosso filho em relação à sua alimentação. A gente precisa ter essa preocupação, porque o bem-estar dos nossos filhos depende do cuidado que temos com eles quanto à sua boa alimentação. A Bíblia também nos orienta quanto ao bem-estar dos nossos filhos, quanto ao tratamento pessoal, né? Na questão do relacionamento, da interação pessoal com eles. Em Colossenses 3:21, a palavra de Deus diz: vós pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados, né? O bem-estar dos nossos filhos também depende do bom ânimo deles, da motivação. E isso é importante, que os pais sejam os canais de motivação para os seus filhos, sejam as primeiras pessoas a motivarem, a inspirarem os seus filhos, né? E isso é muito importante na interação, no relacionamento entre pais e filhos, na forma como nós tratamos, né? Na forma como nós compartilhamos, ou como eles buscamos compartilhar as nossas experiências com ele. A Bíblia também se preocupa com o bem-estar dos nossos filhos quanto à criação e à disciplina, que contribui também para o bem-estar dos nossos filhos. Em Efésios capítulo 6:4, a palavra de Deus diz: e vós pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor, né? Isso também é importante para o bem-estar dos nossos filhos, crescer dentro de uma disciplina, não a disciplina social, a disciplina, né, em relação ao aspecto, a área espiritual da sua vida, a área social, né? E a Bíblia também fala sobre quanto à formação intelectual dos nossos filhos. O bem-estar dos nossos filhos também passa pela sua formação intelectual. Por isso que Provérbios 4:7 ele diz: a sabedoria é a coisa principal, adquire pois a sabedoria, assim com tudo que possuis adquire o entendimento. A importância de proporcionarmos aos nossos filhos uma boa formação intelectual, uma boa educação, né? E também o bem-estar dos nossos filhos também passa pelos caminhos, né, que eles vão seguir na vida, né? Caminhos que eles estão seguindo, né, durante a sua jornada de formação, de caminhada na vida. E a palavra de Deus diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida, e eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiar-te-ei pelas veredas da retidão. Olha aqui o pai preocupado aqui com o bem-estar do seu filho em relação ao caminho que ele estava seguindo, né? Preocupado em dar a boa orientação em relação ao caminho que ele deveria seguir, né? E aí, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação dos pais estar orientando os seus filhos para um bom caminho, andarem num bom caminho, né? Porque a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim dele conduz à morte. E você sabe quais os caminhos que o seu filho tem trilhado nesta vida? É importante, se nós nos preocupamos com o bem-estar dos nossos filhos, nós precisamos orientá-los para o bom caminho, né? E o bom caminho é Cristo. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o melhor caminho que nossos filhos devem seguir, o caminho espiritual. E o bem-estar dos nossos filhos também passa pela orientação espiritual, pelo ensino espiritual. E por isso que Deus tinha essa preocupação em relação à transmissão da sua palavra dos pais para os filhos, ali para o povo de Israel, quando lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6-7, Deus orienta os pais a educarem, a ensinarem a sua palavra aos seus filhos. Lá em Deuteronômio 6:7 ele diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, delas falarás sentando em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só, Deus aí preocupado com o bem-estar dos filhos de Israel, né, em relação quanto à sua vida espiritual.
né, a educação espiritual que os pais precisavam estar transmitindo. Então, o bem-estar da nossa família, ele passa também pelo bem-estar dos nossos filhos, em todos esses aspectos, em todas essas áreas das suas vidas. E nós, como pai, precisamos nos preocupar com o bem-estar dos nossos filhos. E a minha pergunta para você é: como vai o teu filho? Vai bem? Como está a tua família? Como está você? Como está o seu marido? Como é que está o seu filho? Vai tudo bem? Como é que está o bem-estar da sua família? Se não está, peça para Deus te direcionar e te dar sabedoria para tu conduzir a tua família, para que a tua família venha desfrutar do bem-estar diante do Senhor. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por este momento na tua presença, obrigado pela tua palavra revelada aos nossos corações, onde nós aprendemos, Deus, que o bem-estar da nossa família está nos nossos filhos, aqueles o qual tu nos deste como herança para cuidarmos, para criarmos, Deus, e que possamos ter a sabedoria, ó Deus, de cuidar do bem-estar dos nossos filhos, na educação espiritual, quanto ao ensinamento da tua palavra, quanto à sua formação, ó Deus, intelectual, nos ensino, ó Deus, no bom aprendizado, ó Deus, e que também possamos, Pai, estar cuidando do bem-estar dos nossos filhos em relação à boa alimentação, aos caminhos que eles têm trilhado e vão trilhar nessa vida, que nós possamos estar orientando, ó Deus, como Pai, estejamos a orientá-los, ó Deus, naquilo que é o melhor para a sua vida social, sua vida espiritual, e que nós possamos, ó Deus, ser a referência para os nossos filhos, que verdadeiramente a nossa família, ó Deus, venha desfrutar de um bem-estar diante da tua presença. Ó Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, pois é o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Comunicando com você, Pastor Teodomiro. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.